Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, que é palavra de salvação, nos chama a viver esta palavra a partir do testemunho que nós devemos exercer na nossa vida de fé. Testemunho esse que se dá justamente pela súplica, mas também pela ação que nós somos chamados a praticar na nossa vida, no nosso ser cristão, na nossa sociedade. E hoje nós percebemos pela palavra a necessidade que nós temos de olhar a palavra e praticar essa palavra, sem querer engrandecimento, sem querer ser exaltado, ser visto, ser elogiado, mas porque é um compromisso nosso, um compromisso cristão, de fazer com que as nossas ações sejam ações para contribuir na edificação desse reino, para que esse reino aconteça não só na nossa vida, mas na vida também do nosso irmão, daquele que muitas vezes precisa e necessita do nosso testemunho, precisa e necessita da nossa ação. É nesse sentido que Jesus Cristo nos chama a atenção para quando estivermos diante do Pai, quando estivermos diante do nosso irmão, não busquemos ser exaltados, não busquemos ser elogiados, mas busquemos viver aquilo que Deus nos pede, a vontade dEle. E a vontade do Pai é sempre nos colocar a serviço, sempre estar dispostos e dispostas a fazer com que a casa do Senhor esteja toda cheia do perfume do bálsamo. É um pouquinho do que o sínodo diocesano vem nos chamando a atenção desde lá quando ele nos orientou na sua caminhada em 2013, que é necessário que a casa do Senhor esteja perfumada, um perfume em que todos se alegrem com o seu odor, em que todos se sintam agraciados, sintam o perfume da alegria, o perfume da presença desse Deus misericordioso. Esse Deus misericordioso, o qual o tema de hoje nos chama a viver por meio da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o tema para nós que devemos abraçar nesse dia de hoje é justamente reconhecer que Jesus é o rosto da misericórdia. Jesus é esse rosto que traz a grandiosidade do amor de Deus, que mostra a infinita misericórdia do Pai. Tomo a liberdade para recitar algumas palavras, não minhas, mas de um texto que eu achei muito bonito, em que ele nos chama a atenção para vivermos essa misericórdia que está no Senhor, esse rosto da misericórdia. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos pais. Nos tempos antigos, por meio dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos no Filho. Hebreus vai dizer para nós justamente que o percurso em que Deus se colocou à disposição do ser humano foi desde a criação deste mesmo ser humano. E Deus suscitou homens e mulheres para falar em seu nome. Mas é em Cristo Jesus que Deus revela nos últimos tempos a sua presença, o seu amor infinito. É em Cristo resplendor da sua glória e imagem fiel da sua substância, que brilha com maior perfeição o rosto do Pai, da misericórdia e do Deus de toda a consolação. É no rosto de Jesus que as misericórdias divinas recaem sobre nós. É nesse rosto que percebemos também todo o amor e toda a consolação de Deus. Cristo é a misericórdia de Deus personificada. Por isso, só olhando para Cristo e introduzindo-se no seu mistério, se pode perceber a riqueza insondável do Deus rico em misericórdia. É só em Cristo
que encontramos toda essa realidade misericordiosa do Pai. Olhando para Ele, buscando introduzir-se em Cristo Jesus, que nós experimentaremos verdadeiramente essa misericórdia. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua grande síntese. Ou seja, a síntese da nossa fé é justamente acreditar nisso, que Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Mas não só ficar no acreditar, buscar viver, testemunhar esse rosto de misericórdia. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu auge, a sua maior glória em Jesus de Nazaré. Se Deus já era misericordioso no Antigo Testamento, quando vinha por meio dos profetas para falar ao seu povo Israel, o seu povo escolhido, é em Jesus Cristo que a glória da misericórdia de Deus se faz plenamente no meio da humanidade, no meio do ser humano. O Pai, rico em misericórdia, depois de ter revelado o seu nome a Moisés, como Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e de fidelidade, não cessou de dar a conhecer de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina. Na plenitude do tempo, quando tudo estava pronto segundo o seu plano de salvação, mandou seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai, vai dizer-nos Jesus. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Vai dizer a bula Misericordiae Vultus. É na encarnação que encontramos a expressão mais visível e mais densa da misericórdia. Ao ser humano que é homenageado por meio da encarnação de Cristo, Deus adquire uma nova capacidade de misericórdia, de ser misericordioso em favor dos seus irmãos. A misericórdia divina reveste em Cristo a modalidade da mais profunda solidariedade, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele foi provado em tudo, como nós, exceto no pecado. Aproximemo-nos, então, com grande confiança, a fim de alcançarmos a misericórdia. A encarnação de Jesus Cristo é a manifestação mais plena e exaustiva da filantropia divina. E o ponto da partida da nova passagem, benfazeja de Deus pela humanidade. Jesus não foi nada espiritualista. Nele tudo é encarnação. E a encarnação define todo o seu projeto. Jesus aqui não foi espírito. Ele foi ser encarnado. Ele aqui se encarnou. Viveu a encarnação humana. E foi nessa encarnação que o seu projeto de salvação aconteceu. Ou melhor, o projeto do Pai, o qual ele mesmo disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha vontade. A sua vida decorreu pelas rotas mais próximas do realismo, desde o nascimento até a morte. Provado em tudo como nós, exceto no pecado, assumiu e desceu às zonas mais escuras do ser humano, o pecado. Pois aquele que não havia conhecido o pecado, Deus os fez no meio dos pecadores por nós. E se é certo que o pecado não entrou nele, ele sim entrou no pecado.
desativando o seu poder de morte e libertando a vida das suas sequelas destrutoras e desumanizadoras, pois o agulhão da morte é o pecado. Mas sejam dadas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Cristo, enquanto humano, não viveu a condição do pecado, mas fez com que o pecado da humanidade recaísse sobre ele. E foi justamente na cruz que ele fez com que todo o pecado da humanidade fosse redimido, para assim obtermos a salvação e a vida eterna. Jesus é a encarnação em duas dimensões. No Deus que encarnou no ser humano e o ser humano que se encarna em Deus. Deus encarnou na nossa vida e nós encarnamos na vida de Deus. Experimentamos também em Jesus Cristo a grandiosidade desse amor de Deus. Olhamos e vemos em Jesus Cristo o rosto da misericórdia, do grande amor de Deus. A encarnação não é só uma verdade teológica, mas real, histórica, personalizada em Jesus de Nazaré. Falando humanamente, porque a nossa ciência é imperfeita, bem como a nossa linguagem. Pode dizer-se que a encarnação dotou Deus de novas possibilidades, permitindo-lhe viver não só divinamente, mas também humanamente. Na encarnação de Jesus Cristo, Deus experimenta a nossa condição humana. Deus experimenta da nossa dádiva de seres humanos. Em Jesus, Deus experimentou a vida do homem, não só por fora, mas por dentro. Amou com amor humano, sofreu com dor humana, desfrutou com alegria humana, chorou com lágrimas de homem, viu a vida com olhos de homem. Até então, Deus tinha olhado o ser humano a partir de fora, de cima, mas nunca tinha olhado o ser humano a partir de dentro do ser humano. E é com Jesus Cristo que ele olha o ser humano por dentro. A encarnação permitiu a Deus assumir um novo estilo de vida e mesmo um novo ponto de vista. E o ser humano também saiu enriquecido, porque a partir do homem Jesus, nós já não vemos a Deus a partir de fora, mas de dentro de nós também. Já não somos chamados a viver apenas humanamente, mas somos chamados a viver também de forma divina, buscando a vida eterna e a salvação, almejando a graça de viver eternamente ao lado do Pai. A encarnação de Deus enriqueceu a toda a humanidade. E essa encarnação justamente se fez porque o projeto salvífico de Deus é um projeto eterno. É um projeto para cada um de nós. É um projeto para você, é um projeto para mim, é um projeto para toda a humanidade. E esse projeto justamente se dá porque Jesus Cristo fez acontecer a misericórdia e o rosto do Pai. Misericórdia e rosto esse que nós enxergamos na sua atitude, no seu modo de ser, no seu modo de fazer as coisas acontecerem. Quando Jesus Cristo veio a este mundo e se encarnou, ele não parou só na encarnação como dado fundamental. Ele quis fazer com que também, a partir do seu gesto, das suas ações, nós, seres humanos, pudéssemos também perceber a necessidade de ver esse rosto de misericórdia e vivermos como imitadores desse Senhor,
desse Cristo Jesus? E foi nos seus gestos de engrandecer o ser humano, de fazer com que o homem saísse da sua condição de escravo para uma condição de irmão, para uma condição de amigo. Eu já não vos chamo mais de servos, de escravos, mas sim de amigos. Para dar ao homem uma condição de dignidade em que a sociedade da época diminuía o ser humano e o classificava e o determinava segundo aquilo que eles, ou nós, melhores humanos, queremos rotular o outro. E na época de Jesus nós percebemos que muitos eram rotulados e muitos eram abandonados e esquecidos. E os gestos de Jesus foram dar dignidade a essas pessoas. Sejam as viúvas, pobres viúvas, sejam aqueles que estavam sendo esquecidos e abandonados por causa das suas dores e sofrimentos devido à doença da lepra. Sejam os próprios pecadores, os quais aqueles que determinavam a lei, que diziam que viviam a lei por meio da lei de Moisés, e que na sinagoga estavam a rezar, os mestres da lei, saduceus e doutores da lei, sejam por esses que se achavam, e no evangelho de hoje nos chama a atenção muito bem sobre isso, grandiosos aos olhos do homem, ricos e grandes para a sociedade, que não sabia voltar o seu coração para Deus, mas sim se colocar acima dos outros. Jesus Cristo veio dar dignidade àquelas pessoas que estavam sendo humilhadas. E aí tirou o pecador da sua miséria, da sua dor, do seu sofrimento. Mostrou esse rosto de Deus a partir do seu amor, a partir dos seus gestos. Por isso que Jesus estendeu a mão para quem estava caído. Por isso que Jesus curou quem estava enfermo. Por isso que Jesus trouxe o perdão àqueles que eram tidos como pecadores. E é nesse rosto da misericórdia, é nesse rosto do Pai, que nós somos chamados a viver também essa misericórdia. Misericórdia hoje, que nós sabemos que carece muito na nossa sociedade. Mas, Padre, será que a nossa sociedade precisa viver a misericórdia? Precisa, mas em primeiro lugar, precisa reconhecer aonde se encontra, aonde está essa misericórdia. E o tema de hoje vai nos dizer que essa misericórdia está plenificada, está no rosto de Jesus Cristo. É nele que nós encontramos a verdadeira misericórdia. E é a partir dessa misericórdia em Cristo que nós experimentamos a graça de viver o testemunho como Elias viveu na sua vida como profeta. E Elias, como um grande profeta, buscou não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Fez com que a sua vida fosse uma vida completamente doada ao serviço do Senhor. E não quis parar em si. Continuou esse processo por meio de Eliseu. Quantas vezes nós queremos parar e achar que a nossa vida de fé se resume simplesmente a nós? Quantas vezes não reconhecemos na nossa vida aquilo que o Salmo de hoje profetiza para nós, quando justamente ele vai dizer no seu refrão: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais.
E aí muitas vezes o nosso coração é um coração atribulado, é um coração fraco, é um coração medroso, amedrontado pelas realidades que o mundo muitas vezes nos sucumbe a viver, seja o medo da violência, seja o medo de uma pessoa aqui, seja o medo de fulano ali, seja o medo da sociedade. Esse mundo nos oferece medo. E muitas vezes nós queremos nos trancafiar, viver fechados, com medo do mundo, e esquecemos dessa fortaleza que dá em nosso coração o entusiasmo para viver, para testemunhar sem temer, confiantes, que é na misericórdia, é no rosto de Cristo que está toda a nossa salvação. Rosto esse que não devemos ficar só no olhar. Quando olhamos para Cristo na cruz, a gente vê Cristo crucificado. Observamos esse Cristo crucificado, mas Ele não deseja ficar só na observação. Ele nos chama a viver no nosso dia a dia aquilo que Ele viveu enquanto Ele, humano, nos chamou a viver. A misericórdia, a compaixão, o amor para com o próximo, a obediência ao Pai. Mas hoje é mais comum para a gente esquecer de tudo isso e querer obedecer às nossas vontades, os nossos desejos, esquecer do próximo, não dar dignidade ao outro, não querer perdoar, do que simplesmente viver esta misericórdia, viver essa graça do amor de Deus que se dá por meio do rosto de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que esse Cristo Jesus, o qual nós abraçamos, confiamos e desejamos viver na nossa vida, não seja só um Cristo crucificado, não seja só um Cristo na cruz, mas seja um Cristo que soube se elevar a Deus, porque era lá com o Pai o melhor lugar para estar, para que assim possamos também nós não ficar só na cruz dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, mas tentar nos reerguer e caminhar a exemplo daquele que apontou e mostrou essa misericórdia, o padroeiro desta paróquia São João. Ele que mostrou e apontou, percebeu a misericórdia em Cristo, mas não quis viver sozinho com essa misericórdia. Apontou aos seus discípulos, mostrando ali a misericórdia e o rosto da presença do Pai. Que possamos nós viver no nosso dia a dia, na nossa vida de fé, esse rosto misericordioso de Jesus Cristo, para que o outro veja em nós mais um Cristo e busque viver também uma condição de sair da miséria e da dor para a alegria e a fortaleza do Cristo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.